Tô começando esse vídeo aqui com meio que um bolo na garganta. São coisas que são bem difíceis pra mim. Vira e mexe, eu tenho crise de choro por causa dessas coisas que eu vou falar aqui pra vocês. Então eu fiz uma lista de 10 coisas que eu me arrependo durante esses 28 anos de vida que eu tenho. Coisas... Não pode chorar, senão os outros vão falar: ai, eu não entendo esse povo que grava vídeo chorando. Então, a primeira coisa que eu me arrependo muito é de não ter visitado minha avó na minha adolescência e na minha vida, no começo da minha vida adulta. Não que eu não visitava, eu visitei muito pouco e assim, os últimos 4 anos de vida que ela teve câncer. Então, são coisas que não tem volta, né? Nossa, achei que eu ia chorar. Sim. Número 2 é não ter tirado uma foto com meu avô por parte de mãe. Ele tava muito doente mesmo, e eu era adolescente, eu gostava muito de tirar foto, aí eu descia lá no quintal pra tirar foto. E aí, o que aconteceu? Ele tava na porta, assim, da casa dele, eu olhei, tava com a câmera na mão e falei: meu, eu tenho que tirar foto com meu avô. Né? Ele tá muito mal, não sei até quando que ele vai durar. Eu falei: outro dia eu tiro. Gente, foi a última vez que eu tive a oportunidade de tirar uma foto com meu avô com uma câmera na mão e eu não tirei. Ou seja, mais uma coisa que não tem volta. Eu só tenho foto com meu avô quando eu era menor. Um terceiro arrependimento que eu tenho foi de não ter me esforçado para conhecer o meu avô por parte de pai pessoalmente. E aí, logo que minha avó faleceu, ele resolveu se reencontrar com os filhos. E se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, eu tinha conhecido ele pessoalmente. Eu conheci ele no velório dele e ainda tava... O caixão tava lacrado porque foi bem no começo da PAN, vocês sabem, Mia. E o meu pai e meu tio encontrou ele na casa dele, virado assim, de bruço, sabe? Assim, tipo caído. E meu pai viu aquela cena. Como ele faleceu com o rosto no chão, já tava 3 dias lá. Então a cara dele ficou deformada, por isso que teve que lacrar o caixão. Então é uma das coisas que eu me arrependo muito de não ter me esforçado para poder ter conhecido ele pessoalmente, né? O passado deles, a infância do meu pai, dos meus tios não foram fáceis. A vida da minha avó também não foi fácil, então assim, mas eu queria porque é nessa parte que entra o perdão, né, gente? Quarta coisa que eu me arrependo muito, 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 muito é de não ter... Gente, é sério, eu achei que eu não ia chorar nesse vídeo, porque eu anotei tudo aqui pra me poder segurar o choro. É de não ter brincado mais com meu irmão na infância dele. Eu brinquei bastante, mas eu acho que não foi o suficiente, sabe? Ele merecia muito mais atenção e ele vai fazer 18 anos. Eu não tenho mais como brincar com o que ele gostava de brincar. Ele gostava de brincar de briga de urso, brincar de lutinha. E hoje ele tá maior do que eu, bem maior do que eu, não tem como. E
dentro desse arrependimento, eu tenho outro arrependimento, que foi ter batido nele por causa de pessoas sem saber do diagnóstico que ele tinha. Meu irmão é autista, então eu não sabia que ele era. E isso me dói muito, sabe? Me dói muito. Quinto arrependimento que eu tenho é de ter começado a namorar muito cedo. Você que é jovem, não namore cedo. Não namore. Porque isso pode te trazer feridas para sua vida, como eu carreguei muito tempo na minha vida, graças a Deus. Hoje eu sou curada de todas as feridas que me causaram no passado, graças a Deus, glória a Deus. Mas assim, é um conselho, porque tem marcas que as pessoas não conseguem se livrar, que é pro resto da vida. Então é assim, hoje eu sou curada, né? Hoje eu sou casada com uma pessoa maravilhosa, que me trata super bem, que cuida de mim. Então, e hoje eu casei com 26 anos. Na minha mente eu achava que eu ia casar com uns 18, 19, com 25 achei que eu ia estar tendo meu primeiro filho. Eu tô com 26. Não, eu tô com 26 não. Eu casei com 26 e não tive filho antes, né, dos 25, e agora eu tô com 28. Porque eu gastei de energia minha por causa de namoradinho. Era o tempo que eu devia ter gasto aprendendo a solar uma guitarra, apesar de eu ter aprendido a tocar tal, ter investido o tempo, a minha energia, eu gastei com coisa idiota. Gastei com coisa idiota que não precisava, sabe? Não precisava e é isso, é uma coisa que me arrependo muito de ter começado a namorar cedo e causou muitas feridas, né, durante minha vida, mas graças a Deus hoje eu tô curada. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria isso e eu não teria namorado cedo. Pelo contrário, eu teria esperado meu marido até os meus 25 anos, que foi quando eu conheci ele, pra poder casar com ele e só, sabe? Outra coisa que me arrependo muito, muito mesmo, foi não ter me alimentado direito. Teve uma época da minha vida que eu só comia batata frita, bacon, azeitona, refrigerante, miojo. E aí, quando eu comecei a trabalhar pra valer mesmo, que foi em loja de shopping, eu sentia a necessidade, eu sentia cansaço, aí eu sentia a necessidade de começar a comer feijão. Eu comecei a comer feijão, comecei a comer verdura, legume, nessa época, né? E graças a Deus foi o que me ajudou a melhorar a minha alimentação de uns anos pra cá. Eu aprendi a comer feijão na época que eu comecei a trabalhar, porque eu sentia meu corpo precisando, sabe? Eu acho que eu tava gastando muita energia ali, né? Trabalhando e tudo. Então eu senti essa necessidade de ter uma alimentação melhor. Um outro arrependimento que eu tenho, que é vinculado à alimentação, é não ter praticado um esporte na minha adolescência, né? E não ter feito academia na vida adulta, porque o que ocasionou? Como eu comecei a trabalhar com artesanato, a gente só trabalha sentado, né? Então, automaticamente a gente fica sedentário e isso dá uma série de problemas, gente. Então, eu me arrependo muito de não ter começado e de não ter criado esse hábito na minha vida. Olha, gente, eu acho que a lista vai ser um pouco maior, porque eu tenho mais arrependimentos. Eu me arrependo muito de ter acreditado nas pessoas quando elas me falavam assim: nossa, a Bárbara, ela vai ser sempre magra, porque a avó dela é magra, a mãe dela é magra. Então, assim, ela pode comer à vontade, que ela nunca vai engordar. Não, nunca mesmo. Só 25 quilos a mais, só isso. Sempre fui uma pessoa de poucas amizades, né? E antes da internet, as poucas amizades que eu tinha, eu me arrependo muito de não ter cultivado, de não ter saído, de não ter conversado mais. Uma dessas amizades é a amizade da minha amiga Joyce, né? A nossa história, assim, é muito legal. Eu estudava numa escola lá em Guaianazes, na época, e eu fui sentar na cadeira e um menino puxou na hora. Na hora que ele puxou, eu caí no chão. Todo mundo começou a dar risada, aquela coisa, né, de adolescente, de
de criança mesmo, né? O que a Joyce fez? Ela foi, me deu a mão, levantou, todo mundo começou a rir. Ela falou: na hora de rir, todo mundo ri, mas na hora de vir ajudar, ninguém vem ajudar, né? Aí todo mundo ficou quieto assim na hora. E aí dali começou a surgir uma amizade muito linda. Mas assim, eu até fui no casamento dela, acho que foi ano passado. Acho que foi ano passado. Eu fui no casamento dela, foi muito lindo, foi muito legal rever. E assim, eu me arrependo de não ter cultivado uma amizade com ela. E o mais engraçado é que a gente é totalmente oposto. É totalmente oposto em termos de gosto, né? Tanto musical quanto de se vestir, tanto profissional, é totalmente diferente, gente, mas a gente se dá tão bem. Mas eu gostaria de ter cultivado, sabe aquela amizade que você chama todo dia pra conversar? Infelizmente a gente não tem isso, lógico, a correria, a distância causou isso, mas toda vez que a gente se vê é aquela coisa que parece que tá na sétima série ainda, sabe? Eu tenho um bloqueio muito grande com a amizade, porque eu já me decepcionei demais, assim, muito mesmo. E eu tô tentando mudar isso, porque, gente, é muito ruim, né? A gente não ter amigo. A gente sempre viver naquela mesma coisa, naquela mesma coisa. Eu sou uma pessoa que eu vivo na mesma coisa durante anos, assim. Então, eu quero viver coisas novas e eu acho que a amizade faz parte disso. E eu tô conhecendo novas pessoas, eu tô fazendo novas amizades, assim, com gostos em comum, que é bem difícil pra mim ter amizades com o meu mesmo gosto que eu. Então, eu tô muito feliz por isso. Mas eu me arrependo de não ter cultivado as minhas amizades do passado. Gente, meu novo gatinho tá miando aqui chorando. Deixei a porta fechada porque a janela tá aberta e eu preciso dessa iluminação pra gravar. Ele pode fugir, então por isso que eu tranco a porta. Não ter estudado inglês até o final. Não me arrependo de não ter continuado na faculdade de rádio e TV. Não me arrependo de não ter feito outra faculdade. Mas o curso de inglês, sim. Por quê? Porque, gente, tem uma coisa que eu gosto muito, é de dublagem. E eu gostaria de dublar. Se tem uma das coisas que eu ainda não fiz na minha vida que eu gostaria de fazer, era a dublagem. E para você fazer isso, você precisa ter um inglês fluente. E eu não tenho. Tem várias coisas assim na minha vida que eu gostaria de fazer que envolvem inglês, mas que infelizmente não dá porque eu não aprendi. Lógico, não tá tarde para aprender, mas eu me arrependo muito de não ter. E de não ter aceito a ajuda das pessoas quando eu tava lá no Raul Gil cantando. Por quê? Eu fazia curso de inglês no CCAA na época. E tinha um professor lá que falou: Bárbara, eu te passo as letras direitinho. Aí eu ficava: meu Deus, ele vai me passar de graça, ele é um profissional, eu preciso pagar ele por esse serviço, mas eu não tenho dinheiro. Ele: não, Bárbara, eu te ajudo de graça. Eu: não precisa. Tipo, eu ficava com isso, um peso, sabe? Na consciência, assim, de não estar pagando a pessoa por aquilo que ela tá fazendo por mim. E eu fui muito burra, porque eu paguei uns micos lá no Raul Gil por causa do inglês, que se eu tivesse aceito a ajuda dele, do Sérgio, eu não teria pagado os micos que eu paguei no Raul Gil. Último arrependimento, que é o mais importante da minha vida, é de não ter entregue minha vida para Jesus cedo. Eu sei que tudo tem um tempo de Deus. E na verdade, gente, isso daqui que eu sinto não é arrependimento, tá? Isso que eu sinto é remorso. E eu peço muito para Deus me libertar disso, porque vira e mexe eu caio nessas crises e fico chorando porque não dá para voltar. A maioria das coisas que tá aqui não dá para voltar atrás, não tem como consertar, não tem como apagar. E aí, tipo, eu sei que Deus, quando eu me converti, eu sei que Deus, ele ele me perdoou dos meus pecados, né? E das coisas que eu deixei de fazer, das coisas que eu fiz, eu sei que Deus me perdoa de tudo isso. Mas eu fico com os remorsos, sabe? Que eu podia ter feito melhor, que eu podia ter ajudado mais. Por que eu me arrependo de não ter entregado minha vida para Jesus mais cedo? Porque eu sei que muitos dos meus sofrimentos, não são todos que a gente é poupado, tá? Porque tem gente que acha que entregar a vida para Jesus, a vida vai ser paz o dia inteiro e não é bem assim, né? Mas eu me arrependo porque eu sei que as minhas feridas, elas seriam curadas com mais facilidade e muitas das minhas feridas
teriam sido causadas, sabe? Porque o conhecimento da palavra faz com que você se fira menos, principalmente com as pessoas ao seu redor. Então, a reflexão é a seguinte: viva intensamente e dê valor às pessoas que te amam. É muito forte essas pessoas aqui, porque são meus avós, é o meu irmão que tá aqui, são as minhas amizades que eu não cultivei, que a maior parte do meu arrependimento está relacionado a pessoas, né? Então é assim. E as pessoas não voltam, gente. Não volta. Cortei meu cabelo. Se eu tivesse me arrependido de ter cortado meu cabelo cresce. Se eu cortar, tem pessoal que gosta de deixar a unha crescer. Ai, quebrou a unha, mas cresce. Mas, gente, uma pessoa, quando ela vai embora, ela não volta mais. Uma infância que vai embora, ela não volta mais, ela não é mais resgatada. O vigor daquela amizade lá do passado, que podia ter sido alimentada, não vai voltar mais, não vai ser a mesma coisa, apesar de eu e a Joyce se encontrar e dar risada e tal. Mas aquela coisa do dia a dia, de estar ali cultivando, sabe? Isso, infelizmente, não vai voltar mais. Então, viva o hoje. Lógico, tem que arcar com compromisso, porque assim, eu não visitei muito minha avó na minha adolescência e na minha vida adulta, porque, gente, eu trabalhava, eu tinha banda, não é desculpa, tá? Mas eu era uma adolescente com bastante compromisso. Então é assim, mas eu me arrependo muito. Eu podia ter trocado a prioridade, deixado de ensaiar um dia pra ir visitar minha avó, deixar de, sei lá, faltar no curso pra ir visitar minha avó, sabe, esse tipo de coisa? Deixado de trabalhar pra ir conhecer meu avô, né? Ter tirado a foto com meu avô quando ele tava lá na porta ia ser a última foto que eu ia ter tirado com ele. Olha, a gente não consegue arrancar perdão das pessoas, do que fazem pra gente, mas pedir perdão pras pessoas a gente consegue. Então, às vezes também falta a gente pedir perdão pras pessoas, né? E falta também a gente perdoar, porque mesmo que não venham pedir perdão pra gente, a gente tem que perdoar. Então é isso, gente, olha, feliz ano novo, que 2024 seja um ano próspero para o mundo do artesanato, que Deus abençoe muito os nossos clientes, porque através dos clientes é que a gente tem o nosso dinheiro, né? Então, que Deus abençoe todo mundo. Tem outro arrependimento também, que é não ter alimentado mais o canal do YouTube por causa dos compromissos, né? Eu priorizei outras redes sociais e esqueci, não é que eu esqueci aqui do YouTube, gente, porque aqui as coisas são mais detalhadas nos vídeos longos, né? Então você precisa estar mais, ter um foco maior. Então, mas eu queria tanto voltar, não prometo, tá, gente? Mas eu queria muito voltar aqui com o canal do YouTube com passo a passo, sério. Então é isso, gente, ó. Beijão, fiquem com Deus e fui!